Olá! Na nossa aula de hoje a gente vai começar, a falar um pouco sobre os dons ministeriais. A gente vai começar com uma pequena introdução para que os seus olhos já possam se expandir para essa área que é tão importante para a igreja, para o corpo de Cristo. Eu já quero te pedir para pegar a sua Bíblia. Pega lá a sua Bíblia, a gente vai abrir em Efésios 4, tá? Então pega aí, a gente vai ler a partir do verso 7. Efésios 4, 7. Conseguiu aí abrir essa Bíblia? Vamos lá então ver o que está escrito aqui pelo apóstolo Paulo. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Está falando de uma graça concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, o que ele fez? Está falando aqui de Jesus, E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas e outros para pastores e mestres. Então está falando aqui que Jesus, aquele que desceu, que foi lá no inferno, e aquele que também que subiu, Jesus. E ele concedeu dons aos homens. E aqui está falando de dons ministeriais, que é o que a gente vai tratar. São cinco dons ministeriais. Mais pra frente a gente vai falar sobre cada um, tá? Mas calma aí, espera um pouco. E aí, continua aqui. No verso 12, para quê que esses dons servem? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que a gente não seja mais, levados como crianças, arrastados pelas ondas de qualquer doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias com que induzem ao erro. Mas, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem? Jesus, Cristo. Então, está aqui falando sobre dons específicos que foram concedidos a pessoas específicas, com um propósito, para que os santos sejam aperfeiçoados, para que a gente, como santos, para que a igreja desempenhe bem o seu serviço. Até que a gente se torne maduro, até que a igreja se torne madura. Então a gente vê que a igreja ainda está crescendo. A gente ainda está num processo de maturidade, de crescimento. Então esses dons são para os dias de hoje, Já vou começar logo falando isso. Não acabou ainda não, tá? A vigência deles. Eles são necessários. A gente ainda não... Você atingiu a estatura de varão perfeito? Bom, eu ainda não, A igreja ainda precisa crescer e avançar em muitas coisas. Esses dons ministeriais, eles são muito importantes. E a gente vai ver a ação conjunta da Trindade na distribuição de dons, tá? Porque é muito legal que a Bíblia fala de outros dons também, sem ser esses 5 aqui. E eu quero que você acompanhe comigo 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios 12, capítulo 12. 1 Coríntios 12, a gente vai ler no verso 4. Aqui a gente vai ver a distribuição de dons pelo Espírito Santo. A gente viu em Efésios 4 a distribuição de dons por Jesus Cristo e são 5 dons ministeriais. Agora, aqui em 1 Coríntios 12, 4, a gente vai ver a ação do Espírito Santo. Olha só o que está escrito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aí o 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outra no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. E a um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las.
mas um só, é o mesmo Espírito, né? E esse realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. Então aqui está a distribuição dos dons do Espírito Santo, né? A gente não vai focar aqui em todos os dons, a gente não vai focar, né, nessa matéria sobre os dons do Espírito Santo, mas sim, o Espírito Santo ele reparte conosco segundo a vontade dele, e a Bíblia fala que a gente pode ansiar, hein, por esses dons, pelos melhores dons. Então tá aqui uma distribuição. A gente está vendo que a Trindade está trabalhando junto para repartir conosco dons que são importantes da nossa jornada, para que a gente possa operar a vontade de Deus sobre a face da terra, para que a gente possa fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente não está aqui, sabe, de qualquer jeito. Fomos salvos e agora estamos largados do planeta Terra, no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, largados. Não. Você tem o Espírito Santo que habita em você, você tem a palavra de Deus, pronto. Você tem o Senhor Deus, o Pai, o Todo-Poderoso que é por você. A gente tem Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, pronto. E ainda recebemos dons. Olha isso, para que a gente possa cumprir a nossa carreira. E aqui, então, são os dons espirituais ou os dons dados pelo Espírito Santo. Mas tem uma outra parte também que a gente vai ver, que são as operações ou as realizações, né, que são dadas por Deus Pai. Vamos ver, 1 Coríntios, aproveita que você está aí, 12:28. 12:28. Olha só o que está escrito. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. Tá, até aqui está falando de dons ministeriais. Mas olha só a sequência. Depois, operadores de milagres, depois os que têm dom de curar ou de ajudar. Então, operador de milagre, dom de curar, também está dentro dos dons do Espírito Santo. Mas, tem dom de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas, né? E aí que tá falando assim, será que são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Não. Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Tá falando aqui para procurar. Então aqui tá bem uma mistura, você percebeu? Tem os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, e tem os dons que Jesus ministrou à nossa vida, e também tem uma parte aqui concedida por Deus, né, o Pai. Agora, vamos lá para Romanos. Então, volta lá. Estamos usando muita Bíblia, né? Isso é bom, hein? Isso é muito bom. A gente precisa ter contato com a Bíblia. Você precisa saber manusear a palavra de Deus. Saber onde estão os livros, sabe? Isso é importante. Sublinhe, sabe, esses versículos. Então, Romanos 12:8. Vamos lá? Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção de fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Tá vendo que tem aqui dons distintos que a gente não viu nas outras passagens? Vamos ver quais são? Tá falando de o que exorta, fazer com dedicação. O que contribui. A gente sabe que todos somos chamados para sermos ofertantes, né? Dizimistas e ofertantes. A gente é chamado, no geral, para a gente colocar semente no solo. Quem não planta não vai colher. E a gente já tem recebido tanto de Deus, né? Andar com generosidade é uma característica do cristão. Mas tem um ministério específico de pessoas que são chamadas para investir pesadamente no reino de Deus. Então está falando o que foi chamado para contribuir, então que contribua com generosidade. O que preside, então está falando de presidir, que faça com zelo, e misericórdia, que faça então com alegria. Então acompanha comigo aí na tela esse quadro, para você ter uma noção aí da distribuição dos dons. Então os dons espirituais atribuídos pelo Espírito Santo, que foram os que a gente já falou, palavra de sabedoria, de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Agora, os dons ministeriais que foram distribuídos ou atribuídos por Jesus, essa listinha aí que está em Efésios 4, do 7 ao 8, que são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E agora, as operações distribuídas ou atribuídas por Deus, que a gente leu agora, são Ministério de Socorros, administração ou presidir, exortação, contribuição
exercer liderança e misericórdia. Então a gente vê aí a Trindade, né, se entregando, se doando a nós, distribuindo a nós com essa graça maravilhosa aquilo que é necessário para a gente cumprir a nossa carreira. Né? A Trindade sempre trabalha em conjunto, né? Trabalha para que a gente possa receber o melhor, para que a gente possa viver na terra a vontade de Deus. É isso. Então, você teve aí um panorama, né, dos dons distribuídos. Você já identifica alguma coisa assim? Você parece que tem proximidade? Já sabe qual é a sua chamada? Já sabe por que você nasceu? Já sabe o motivo, né, de você estar aqui sobre a face da terra? Tá na hora de começar a descobrir, hein? Até a próxima aula. Um abraço.